Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, com a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, para falar sobre uma pesquisa que indica que 30% dos adolescentes da região sul do país têm dúvidas se são amados pelo pai. E aí eu já aproveito para juntar uma pergunta da importância do papel do pai na vida de todas as pessoas, né? Não somente ali dos jovens, mas da criança, jovem, dos adultos, enfim. Bom dia, Bom doutor. dia. Então, essa pesquisa, ela vai muito de encontro, uma pesquisa que também já tinha feito dentro do mestrado e doutorado, sobre essa importância do se sentir amado, se sentir dentro de uma família, e também, em casos extremos, esses jovens às vezes até pensam que não deveriam ter nascido. Isso a gente acabou também fazendo uma pesquisa sobre isso, e também a gente chegou a números parecidos, aí, em torno de 30%, às vezes até 50%, dependendo da população, tem essas dúvidas, né, de que será que realmente eu fui desejado, será que realmente eu sou amado por alguém? E isso é muito grave, porque esse tipo de dúvida, principalmente quando uma dúvida que é muito persistente e muito intensa, ela vai alterar totalmente a personalidade do indivíduo. Esses indivíduos vão ter muita dificuldade depois de montar vínculos afetivos constantes e saudáveis. Então a gente vai acabar vendo, por exemplo, essas pessoas quando adolescentes ou quando adultos, em relacionamentos instáveis, inclusive empregatícios, né? De muito troca-troca ou até de evitação, agressividade em alguns casos, porque realmente essas relações mais iniciais da vida, que a gente tem principalmente até os 5 anos, elas ditam muito como é que vão ser nossos relacionamentos ao longo da vida. Então, se a gente tem um ambiente onde não existe uma presença paterna e materna, fixas, estáveis, ao longo desse período de desenvolvimento, a gente vai ter, sim, dificuldades de ter relacionamentos depois saudáveis, de constituir uma família no futuro. Lembrar que, segundo Freud, né, existe a função materna, a função paterna. A função materna é muito do cuidado, resumidamente, do carinho, de dar o leite, de acolher. E a função paterna é uma função mais, digamos, castradora, de dar a ordem, de dar o limite, de dar o exemplo, digamos, de força, né? Nos tempos diferentes, mas ainda a teoria freudiana vai muito disso. Se você não tem um ou outro, você vai ter problemas relacionados a isso. Então, sabe muito que, por exemplo, um jovem que cresce sem uma figura clara, de função paterna, ele vai ter dificuldade, sim, de limites. Vai ter dificuldade de entender, né, o que é certo, o que é errado, alguns problemas, às vezes, até na moral dele. Mesmo que a mãe cumpra, ou tente, pelo menos, cumprir esse papel, não substitui mesmo. Porque a gente sabe que muitas famílias, a gente fala do Brasil aqui, né? Muitas famílias, a mãe, ou os avós até, né? Que cumprem esse papel quando o pai é ausente. Exato. Digamos, já é difícil ser mãe e pai é mais difícil ainda. Então, boa parte das vezes a gente vai, por mais que a mãe tente fazer essa função, a gente vai ver que a estrutura da criança se forma diferente. Não necessariamente a função paterna vai ser exercida pelo pai biológico. Muitas vezes a gente vai ter um avô, a gente vai ter um tio, a gente vai ter, dependendo da comunidade, né, uma pessoa próxima ali, né, um padrinho que seja, né, um professor, às vezes, né, vai construindo a sua função paterna, mas não ter totalmente isso, com certeza, inclusive leva muitas vezes à delinquência, a querer buscar os limites, né? A gente fala muito que, às vezes, o indivíduo que se envolve com um crime, na verdade, ele está nessa busca dessa punição do pai, né? Então, como ele não teve na infância, ele está sempre testando para alguém lá colocar o limite nele. Então, todo mundo já ouviu histórias, né, de que a gente bate, prende, o indivíduo vai lá e reincide, né? Então, porque realmente é uma questão muito estrutural. No início da infância, ele acabou, muitas vezes, não tendo essa função paterna de forma adequada, e ele acaba, ao longo da vida, tentando procurar esse tipo de situação. A gente sabe que acontece isso, não é só no Brasil, não é só na região sul, no mundo inteiro, né? Mas chama atenção esse dado de 30% dos adolescentes, né, da região sul do país ter essa dúvida. Sabe se o comparativo com outras regiões ou até mesmo com outros países é semelhante? E como destacaste, né, doutor Rafael Moreno, é algo que fica ali daqui a pouco pro emprego do cara, pra vida dele ou dela, né? Uhum. E isso fica pra vida toda. Enquanto as pessoas elas não conseguem resolver essas questões,
Isso é algo que fica martelando e pode gerar uma série de consequências na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. E quem é pai, né, quem tem a criança ali fica imaginando, né, aquele serzinho ali, especialmente quem tem criança, né, pequenininha, e daí tu fica pensando, puxa vida, né, a importância que tem de ter essa orientação, como você falou daqui a pouco, de ser a pessoa que vai dar algum limite, vai dar alguma posição um pouco mais forte, né? Mas também vai ter um momento de abraçar, claro, de confortar. Então não é a mãe só faz isso, o pai só faz aquilo. Isso muitas vezes se confunde, exato, né? E trocam-se os papéis muitas vezes também. Mas é algo que é bastante forte, né? Tem um comparativo se é algo mais nosso aqui ou se no mundo também mais ou menos é esse índice? Então, na minha pesquisa de mestrado e doutorado, a gente viu que é muito parecido no restante do mundo, em locais que tem pesquisa, né? Então, Europa, Estados Unidos, Canadá, os índices de sensação de não ser amado, né, de negligência por parte dos pais, tá? Ele é muito parecido, inclusive também de violência emocional. Às vezes, também o excesso de cobranças, o excesso de xingamentos, também ele faz com que a criança cresça achando que não foi amada, que não foi desejada. Tá? Então isso também acontece, é muito parecido. Países subdesenvolvidos a gente não tem muito dado, então os dados ali de África do Sul, alguns países da Ásia, a gente tem pouca pesquisa em relação a isso. Países como China, Coreia do Sul, também os índices são altíssimos, tá? Em relação a essa sensação de não ser amado, tá? A sensação de negligência e violência emocional. Então, é um problema a nível mundo mesmo, essa questão. Tá? Então, eu acho que é importante a gente, quem está ouvindo, né, lembrar de que, sim, a função do pai ela é extremamente importante. Tá? Então, quando vem alguém ao mundo, a gente tem que, digamos, ter carga horária, né, com o filho. A gente não pode simplesmente terceirizar, botar em ótimos colégios, botar em alto plano de saúde, botar em tudo de melhor, mas não ter presença. Né? Então, a presença paterna, isso a gente fala em tempo também, às vezes as pessoas ficam muito focadas, não, mas eu fico 1 hora no final de semana com muita qualidade, mas tempo e qualidade, não é só qualidade, né, que o pessoal acaba trazendo muito disso. Então tem que estar na agenda mesmo para disputar, tá, porque é no dia a dia, tá, que a gente vai ver o quanto que o nosso papel é importante na formação desses jovenzinhos, né. Tá certo, muito obrigada, Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco sempre às segundas-feiras no Direto ao Ponto.